Olá, amigos e amigas, estamos de volta no nosso canal EduCiência. Educação e Ciência, um espaço de divulgação científica. Bem, e hoje nós vamos tratar exatamente sobre o tema geral do nosso canal, né? Que é a divulgação científica. Nós estamos aqui já o canal aí iniciando o seu 4º ano e com aquela, né, a pauta geral do nosso canal, que é a divulgação científica, enfim, né, o compartilhamento de estudos e pesquisas. E nós já estamos aqui com as nossas convidadas, né, vocês já estão vendo aqui, visualizando, né? Eu diria que é um momento muito especial para todos nós, que nós vamos tratar aqui de um tema da maior relevância, que é, né, o projeto desse canal, que é a divulgação científica na escola, na sociedade, nos espaços formais e informais. Então, o tema do nosso encontro de hoje, educação científica na escola, desafios e potencialidades. E para nós fazemos aqui um bate-papo, eu diria, né? Claro que cada uma aqui das nossas convidadas irão fazer a sua exposição, vão trazer aqui as suas reflexões. Estamos aqui já com elas e vamos, claro, cumprimentá-las aqui, a professora Josiane Marmentini, que já está aqui com a gente, e ela vai falar com a gente sobre o currículo como instrumento de valorização da ciência e da divulgação científica. Bem, a Josiane ela é mestranda em educação pela UniOeste, campus Cascavel, tem especialização em educação pela UniOeste, graduação em pedagogia, em ciências biológicas, e é professora da Rede Municipal de Educação de Cascavel, atualmente na coordenação da Escola Municipal Edson Pietrobelli. Professora Josiane, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso canal, hein? Tudo bem? Olá, é um prazer estar participando e compartilhando conhecimento, juntamente com o professor João Carlos e as colegas de grupo de estudo, Ana Paula e Kelly. Muito obrigado, Josiane. Exatamente, temos aqui, né, mais uma nossa convidada. Ela já esteve com a gente aqui participando de outros momentos, de uma mesa redonda, e ela está de volta aqui com a gente, a professora Kelly Tatiana Schulz Nieswald. E ela vai abordar com a gente hoje aqui a educação, ciência e verdade em tempos de miséria do saber. Bem, a Kelly, ela é professora dos anos iniciais do ensino fundamental em Nova Santa Rosa, município vizinho a Cascavel. Ela é graduada em História e atualmente também mestre, né? Mestre em Educação pela UniOeste. E atualmente ela é doutoranda em Educação pela UniOeste, campus Cascavel. Professora Kelly, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, professor, pela oportunidade da nossa formação mesmo, de estar participando. Não é fácil, né? E eu agradeço também a Josiane e a Ana por estarem fazendo parte desse momento. Muito legal, muito bom mesmo. E a professora Ana Paula Santi, né, que está sempre com a gente, participando também, né, acompanhando esse nosso projeto, e ela vai abordar com a gente aqui sobre a ciência na atuação do professor da área de educação especial, na educação infantil e ensino fundamental. Bem, a professora Ana Paula ela é pedagoga pela UniOeste, campus Cascavel, com especialização em fundamentos da educação, né, especialização em educação especial inclusiva, um atendimento educacional especializado pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a UniOeste, campus Cascavel. E ela tem mestrado em educação pela UniOeste também, campus Cascavel, professora da Rede Municipal de Ensino de Toledo, membro do Fórum Municipal de Educação do mesmo município, e ela é membro também do grupo de estudo, né, que eu venho coordenando, divulgação científica, né, que é ligado ao STED-OPR, coordenadora dos grupos de curso de extensão sobre a pedagogia histórico-crítica desde 2016. Ana Paula, muitíssimo obrigado também pela sua participação, hein? Olá, pessoal. Eu que agradeço essa linda oportunidade, né? Pela tecnologia, nós podermos discutir, divulgar os nossos estudos e as nossas pesquisas. E agradeço o professor já de antemão, professor João, que está nessa batalha há algum tempo, fazendo esse tipo de trabalho tão importante para a comunidade escolar e a comunidade da classe trabalhadora. Obrigada.
nós agradecemos a Ana Paula. Então, veja que, né, feitas essas apresentações, e o nosso tema hoje, né, o tema gerador, e você é o nosso convidado, deixando o seu comentário, as suas sugestões. E vocês perceberam que são professores que estão na escola fundamental, estão ali na escola do município, né? Estão vivenciando esse momento, os desafios, né, do trabalho do professor em tempos obscuros, né? Do obscurantismo, enfim, do desafio, do negacionismo. Então, nós vamos tratar aqui sobre isso, né? Vamos trazer algumas reflexões. Então, inicialmente, eu vou trazer aqui alguns apontamentos gerais, em seguida vou passar para as nossas convidadas, que também farão seus apontamentos. Eu diria assim que eu já venho já há um bom tempo fazendo esse trabalho de divulgação científica, né? Já em rádio, quando eu trabalhei nos anos 90, em Maringá. Depois um período, né, interrompi essa atividade e nós retomamos com o canal no YouTube, né? Então, é fundamental, inicialmente, nós vamos trabalhar alguns conceitos gerais, né? Por exemplo, o que é a ciência, né? Grosso modo, o que nós podemos entender como ciência? Bom, podemos colocar aqui, de maneira para a gente iniciar nossa conversa, a ciência vem a ser o quê? Um conhecimento produzido e comprovado por evidências, né? Ou observação sistemática, análises, experimentos, observação. E o que vem a ser a ciência hoje? Ou seja, aquilo dito como uma verdade, né? Como um consenso, aquilo que é um consenso produzido coletivamente sobre determinado experimento, um saber metódico, sistematizado, organizado, por exemplo, né? E eu sempre gosto de chamar atenção para um exemplo, um ensinamento que nos deixou, né? Que trouxe um despertar, né, da humanidade aí nos últimos 3 anos, que foi a vacina contra a Covid-19, né? Ou seja, é resultado, por exemplo, desse consenso produzido coletivamente, né? Então, eu gostaria de estar marcando isso, nossa conversa, né? Essa questão da divulgação científica, por exemplo, no Brasil, eu diria que é muito recente, né? De maneira mais intensa, é recente, mas ela tem as suas raízes históricas, né? No Brasil, por exemplo, a divulgação ou a difusão da ciência para um público não especializado surgiu mais propriamente ali no século XIX para o século XX, com a chegada da família real, por exemplo, no Jardim Botânico, com a criação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 1808 e 1818. Um outro marco muito importante, né, que eu vejo que teve um papel fundamental nesse processo de, vamos dizer assim, de difusão da ciência, né, foi a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi criada em 1948, ou seja, no pós-guerra, e eu diria que as experiências de Hiroshima e Nagasaki, né, que está na nossa memória, a memória coletiva de toda a humanidade, despertou sobre, de fato, qual a importância e o papel da ciência. Afinal, para que serve a ciência? É para destruir a humanidade? É para destruir, né, para dizimar a espécie humana? Essas reflexões, elas começaram a ser colocadas em pauta. Então, esses marcos históricos, eles são fundamentais. E no Brasil, um outro marco importante também foi a criação do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi fundado em 1951, né? E ainda hoje é uma entidade ligada ao Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovações para o incentivo à pesquisa. Então, hoje, por exemplo, podemos dizer que a divulgação científica, ela é reconhecida como um campo específico, isso é importante destacar, um campo específico de pesquisa na área de conhecimento, que é formatado pelo próprio CNPq, especialmente a partir de 2007. Ou seja, então nós estamos tratando aqui de um tema, divulgação científica, que já tem um percurso histórico aí, e que foi aos poucos se tornando política pública, né? A rigor, essas ações, né? Essas mobilizações em torno da ciência, sair dos laboratórios, né?
sair ali daquele círculo mais restrito para um público mais geral, eu diria que é recentíssimo essa discussão. Mas, enfim, o que nós podemos entender por divulgação científica? Eu espero aqui, né, vamos dizer assim, deixar claro um pouco essa questão, né, para a nossa conversa. Eu diria que a divulgação científica é um processo de tornar o conhecimento científico mais acessível, né, para além desse público mais especializado, para um público mais geral, portanto. E eu vejo que essa iniciativa ela desempenha um papel crucial, né, na promoção da chamada alfabetização científica, por exemplo, fala-se muito isso, né? A alfabetização científica nas escolas, ou seja, no aumento do entendimento dos alunos, dos professores, enfim, da comunidade escolar, né? A respeito de questões científicas, na construção da confiança da ciência, né? E portanto, a credibilidade da ciência como instrumento para a melhoria da condição humana. Eu gosto de citar muito um autor chamado Francis Bacon, e no século XVII, vejam vocês, no século XVII, né, em 1606, por exemplo, ele escreveu um livro, O Novo Órgão, e ele também formulou uma chamada utopia, né, Atlântida, em que ele idealiza uma sociedade pautada na ciência. E ele vai dizer que a ciência só tem sentido, dizia ele, no século XVII, só tem sentido se for para a melhoria da condição humana. Ou seja, será que é isso que nós tivemos aí nos últimos, vamos dizer assim, né, 4 séculos, né? Será que ela, de fato, atingiu esse objetivo? Eu diria que, em grande medida, ainda esse objetivo, essa finalidade, pensada pelo Francis Bacon, eu diria que nós estamos ainda longe, né, de atingir na sua plenitude. Nós podemos falar em inovação tecnológica, né? Outra coisa é falarmos na melhoria da condição humana, no processo de humanização, né? Nesse processo da apropriação do conhecimento de todos, na melhoria da própria cidadania de todos, né? Na construção de uma sociedade igualitária. E o Bacon, ele acreditava que a ciência teria esse poder. Vejam vocês, no século XVII, escrevendo a sua utopia, a chamada Nova Atlântida, ele vai dizer, então, ele vai descrever uma sociedade perfeita, fundada na ciência, fundada no cientista, e eu acho que talvez ele faltou combinar um pouco com a sociedade capitalista, porque a partir do século XIX, eu diria que a sociedade humana ela foi tomando um rumo muito diferente daquele idealizado pelo Francis Bacon, né? Mas aí, mais adiante, nós podemos voltar sobre essa questão, né? Então, eu diria que a divulgação científica, portanto, ela, por exemplo, pode ser feita em vários formatos também, né? Artigos, livros, programas de televisão, programas de rádio, né? A televisão, por exemplo, no Brasil, ela foi muito utilizada nos anos 70, 80, né? Alguns programas que ficaram conhecidos, né? Globo Ciência, aquele próprio programa Fantástico, né? Até hoje, aos domingos à noite, no meados dos anos 80, até meados dos anos 90, era um programa muito focado nessas chamadas novas descobertas científicas, né? As novas descobertas da medicina. Hoje ela perdeu um pouco essa natureza, né? Mas, enfim, palestras públicas, por exemplo, e cada vez mais através de plataformas digitais, por exemplo, como essa que nós estamos utilizando, o canal no YouTube, né? Ou as mídias, chamadas mídias sociais, ou as mídias, né, digitais, né? Portanto, vejam vocês quais essas possibilidades a serem desenvolvidas nessa atividade chamada divulgação científica. E aí vale marcar 2 conceitos aí, né? Entre comunicação científica e divulgação, ou seja, o que é comunicação, né? Comunicação científica, ela vai tratar mais sobre um processo de comunicação entre os pares, né? Por exemplo, na universidade, é um processo de comunicação entre os pesquisadores, é um compartilhamento de pesquisas entre a comunidade científica de maneira mais estricta. E a divulgação científica, ela já vai no sentido, vamos dizer assim, alguns utilizam o termo hoje de
furar a bolha, né? Ou seja, extrapolar os muros da universidade, fazer chegar esse público mais geral, esse público mais comum, ou aquilo que nós podemos dizer também como um processo de popularização da ciência. Eu diria que nós estamos aí caminhando aí nesse sentido, né? A divulgação científica, portanto, em educação, ela se refere também a um comunicar, a comunicação também de informações, dos conhecimentos científicos de maneira mais acessível e mais compreensível, né? É claro que o professor aí, portanto, eu vejo que tem um papel fundamental. Eu vejo que a rigor, todo professor, eu diria que em potencial é um divulgador da ciência, é um divulgador científico. Eu diria que é isso que define a rigor a sua natureza, né? Evidentemente que tem o papel político, o papel social, o papel ideológico, mas também esse compromisso em disseminação da ciência, da valorização do saber científico para a melhoria da condição humana, né? Aquilo que o Bacon já dizia lá, né? E que é importante ser recolocado para pensar o papel da ciência hoje, né? Bem, nós vivemos, diria que vivemos tempos do negacionismo científico, né? Em contrapartida, aí o que nós estamos falando, né? Ataques à universidade, aos espaços públicos, a quem produz ciência também, como nós, pesquisadores, né? Enfim, a negação das evidências científicas. Então, a luta contra o negacionismo, né? E é o processo de desmonte da ciência, é um processo extremamente desafiador hoje, eu diria, né? Mas também, por outro lado, a ciência ela é essencial para uma educação completa, né? Aquilo que o próprio Saviani diz, né? Qual que é o papel da escola, né? Acho que os colegas aqui, nossos convidados, irão retomar essa questão, né? Qual que é o papel da escola? A transmissão dos conhecimentos científicos, culturais e filosóficos como patrimônio da humanidade. Então, ele deve ser apropriado por todos, portanto, não apenas por uma classe social. Eu diria, isso se coloca hoje, né? Portanto, promover a ciência, a educação científica é investir nessas novas gerações, né? Capacitando aí, né? Essas novas gerações que estão chegando, no sentido da apropriação, de conhecer em que sociedade que nós estamos. Ou seja, o que se coloca hoje não é só a inovação, a ideia da ciência como inovação tecnológica, mas como construção da cidadania, como um processo também de conscientização da sua condição social. A ciência como um papel político de transformação da realidade, como conhecimento de elevação cultural deste aluno, enfim, desse indivíduo. Então, portanto, um papel crucial na disseminação do conhecimento. Bem, sabemos que o negacionismo não é um fenômeno novo, né? Um fenômeno aí que vem já há um bom tempo na sociedade, né? E o seu componente ideológico. Ou seja, o que é o negacionismo, né? O próprio nome já revela, né? O negar a realidade, negar a vacina, negar o preconceito, negar as desigualdades, enfim, é uma prática e uma narrativa que nega a sociedade que está aí, que nega a sociedade da desigualdade, que nega a acumulação do capital, que nega, né, as lutas sociais, enfim, é um processo que procura, vamos assim, desqualificar a importância da ciência como um instrumento de esclarecimento do indivíduo, né? Então, eu diria que nós estamos num momento histórico extremamente desafiador, marcado, portanto, com desse chamado, aquilo que o Newton Duarte, né, vai dizer, do obscurantismo beligerante, né? E veja que eu diria que nós estamos ainda um mundo ainda povoado, né, por uma superstição, pela chamada pseudociência, pela fake news, pela confusão de verdades, ou seja, a necessidade de desvelar essa realidade, né? E não tenha dúvida que fazer isso não deixa de ser um ato de extrema coragem, né? Enfim, não estamos colocando como heróis aqui, mas é a ideia de nós refletirmos sobre isso, né? A necessidade de desvelar essa sociedade que está aí, né? No enfrentamento da pseudociência e da desqualificação do professor, entre isso, né? Então, para que divulgar a ciência? Eu diria que é o que mais ela se coloca cada vez mais premente hoje, né? Com o que nós estamos, a sociedade contemporânea, né? Sobretudo com a questão do aquecimento global,
com as pandemias, né? Enfim, com a chamada resistência antimicrobiana, com a necessidade da capacidade do organismo humano de resistência às bactérias, aos vírus, à prevenção de infecções, ao movimento antivacina, que tem se intensificado e se fortalecido nos últimos anos no Brasil. Um exemplo foi a questão da pandemia, em que nós tivemos um movimento nacional contra a vacina, né? E os seus efeitos, nós sabemos que, enfim, que comprometeu aí, levou a perdas de vidas, né? Muitas vidas no Brasil. Então, a democratização do conhecimento científico tem um papel fundamental nesse contexto, né? Eu diria que de promover o direito, inclusive, à informação. Então, para que divulgar a ciência? Primeiro, pela questão do direito, na Constituição, está na LDB, né? O papel da escola, o papel do professor, a questão da participação social e o processo de promoção do direito à informação. E mais do que informação, o direito da formação, né? De conhecer essas novas descobertas científicas. E aí eu diria que isso nos diferencia dessa chamada inteligência artificial, né? Ou seja, qual que é o papel do professor? Se apropriar dessas novas descobertas, levar essa ciência para a escola, né? Para a sala de aula, né? Esse processo de disseminação do conhecimento no desenvolvimento da sociedade. Então, portanto, a comunicação da ciência é importante e necessária no mundo e no momento em que vivemos. Isso eu diria que nós não podemos ter dúvida. Eu destaco aqui, inclusive, intelectuais de renomes, né, que tiveram e ainda têm um papel fundamental na valorização da escola como espaço de valorização do conhecimento. O Anísio Teixeira, eu diria que ele tem um papel importante aí, né, no seu momento, na década de 30. Paulo Freire, né, ao entender que a escola como espaço de emancipação e da construção da cidadania, né? Florestan Fernandes, eu também destacaria como intelectual na valorização da escola pública, e o professor Dermeval Saviani, que continua engajado nessa luta ainda, ao reafirmar a escola como espaço de transmissão dos conhecimentos científicos produzidos e acumulados pelo homem. Então, vejam vocês, essa nossa tarefa de pensar tudo isso, né? E indo para essas nossas considerações finais aqui, para a gente, né, alguns apontamentos gerais, né, para refletirmos juntos aqui. Eu diria que podemos dizer que nós, cientistas, muitas vezes somos estranhos ao sistema, né? Somos estranhos à sociedade, mas eu diria que há necessidade cada vez mais de se recolocar essa questão da ciência, né? Eu diria que é praticamente impossível pensar a sociedade hoje sem o papel da ciência. Não dá para renunciar à sua importância, não só da inovação, da ciência enquanto processo de inovação tecnológica, mas como processo de formação desse indivíduo, consciente da sua condição social também, a ciência como processo de formação política, né, num processo de transformação da sociedade, né? E é importante, portanto, entender esse objetivo da divulgação científica e ao tomar a ciência como cada vez mais acessível, cada vez mais relevante para o estudante. E isso não apenas ajuda a melhorar a sua compreensão de conceitos, por exemplo, dos alunos, né? Mas eu diria que também vai estimulando esse interesse pela ciência, né? Portanto, eu gostaria de colocar aqui, né, para finalizar, a escola como um espaço, o locus formador da difusão da ciência. E a escola continua sendo esse espaço fundamental, né, dessa difusão, da valorização da ciência, né, como processo formativo. Vou ficar por aqui, né, vou passar para os nossos colegas alguns apontamentos gerais aqui, né, algumas questões gerais para provocar aí, algumas provocações, né, Kelly? Né, Josiane, Ana Paula? E certamente nós voltaremos aí no outro momento para pensar ainda mais, para trazermos outros elementos, né, sobre essa questão. Mas para dar sequência, então, aqui eu gostaria agora de chamar, então, a professora Josiane, que vai trazer também a sua contribuição, né, e ela que é mestranda em educação, e ela vai trazer as suas contribuições, trazendo ali, então, o currículo como instrumento de valorização da ciência e da divulgação científica. Josiane,
Passo para você agora. Obrigada, professor. Então, irei falar sobre a temática, o currículo como instrumento de valorização e divulgação científica, como o professor falou. Essa temática, ela faz parte também da minha pesquisa de mestrado. Então, para iniciarmos a nossa fala, nós precisamos refletir. O que é o currículo? E qual é o seu papel na escola? Quando pensamos em definir o currículo, nós temos que pensar, temos que abordar esse dentro de uma teoria da qual acreditamos. Portanto, irei abordar o currículo na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, por acreditarmos que é a teoria da educação que melhor dá conta da forma de pensar nesse currículo na sua totalidade. Sabemos que não existe um currículo neutro. Em sua essência, ele reflete a concepção de sociedade, de homem, de sujeito, que a instituição escolar deseja formar. Ele representa também a visão de mundo, os valores a serem transmitidos aos educandos. Pensar, então, num currículo, dentro da perspectiva da pedagogia histórico-crítica, é pensar na compreensão da cultura. A partir daí, compreender o conhecimento. O que seria, então, a cultura? A cultura é o resultado daquilo que o homem vem produzindo a partir da sua interação com a natureza. Ele desenvolve isso através do trabalho. Então, portanto, nós produzimos a cultura material. E é onde se desdobra a educação escolar. Elementos, então, para nós pensarmos no currículo. Toda essa produção cultural, intelectual, produzida, surgiu, então, as primeiras aprendizagens. A ciência, a arte e a filosofia. A partir dessas três grandes aprendizagens, então, que se desdobram as outras disciplinas do conhecimento, as outras áreas do conhecimento, que são as disciplinas, e que fazem parte, portanto, de um currículo, pensando na educação escolar. Então, nesse sentido, o trabalho educativo desenvolvido pelas escolas é uma ponte entre a produção cultural e os indivíduos. Então, permitindo que eles sejam capazes de compreender, de valorizar, de aplicar esses conhecimentos adquiridos de uma forma, então, mais consciente, pensando na transformação da sociedade da qual eles estão inseridos. Então, analisando o papel da escola, qual seria o papel da escola, então, e das futuras gerações? A escola, então, a função dela e do currículo é trabalhar o conhecimento científico sistematizado, o conhecimento que foi produzido pela própria humanidade. O objetivo é instrumentalizar os educandos, os alunos, com esse conhecimento produzido na sua forma, então, mais elaborada. A educação, ela desempenha um papel importantíssimo no desenvolvimento da sociedade, porque ela prepara, então, as futuras gerações. A instituição escolar, como um todo, ela vem cumprindo seu papel ao longo da história, como um espaço onde o conhecimento é transmitido e compartilhado, proporcionando um espaço de interação social também, e disseminação desse saber científico produzido e acumulado pela própria humanidade. Então, nesse sentido, a pedagogia histórico-crítica, ela se coloca como uma ferramenta teórica que é possível de ser colocada em prática no dia a dia na escola. E ela vem contribuir significativamente, então, para a divulgação, para a disseminação desse conhecimento científico, um patrimônio cultural de toda a humanidade. A seleção desses conteúdos
a serem transmitidos, esses conteúdos artísticos, filosóficos, científicos, que é transmitido na escola, é guiado por um importante critério que Saviani fala, que é a noção do clássico. Esse critério, então, prioriza esses conhecimentos que são universalmente humanos e permitem essa conexão, então, do homem com a totalidade da cultura. Esse conhecimento, como o professor João falou no início, foi produzido pela humanidade. Portanto, este pertence a toda a humanidade e não apenas a uma classe social específica. Saviani, no seu livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, ele tem uma citação que nos leva a refletir, falando: se os membros das camadas populares não dominam os conhecimentos culturais, eles não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação. Então, nesse sentido, o conhecimento, dominar o mesmo conhecimento que a classe dominante, é sim uma condição para alcançar a liberdade intelectual, a autonomia. Contudo, ele ainda prossegue. Se a escola não permite o acesso a esses instrumentos, os trabalhadores ficam bloqueados e impedidos de ascender ao nível de elaboração do saber, embora continuem pela sua atividade prática real a contribuir para a produção do saber. O saber sistematizado continua a ser propriedade privada a serviço do grupo dominante. Refletindo sobre esse pensamento do Saviani, na escola pública, os alunos são filhos da classe trabalhadora, que muitas vezes enfrentam restrições financeiras e se limitam o seu acesso a outros ambientes de aprendizado científico. Então, é na escola pública que eles encontram uma oportunidade de se envolver com esse conhecimento. Devido à sua realidade socioeconômica, esses estudantes, a escola pública desempenha um papel fundamental, que é um espaço inclusivo, proporcionando, então, a chance de compreender e se apropriar da ciência, do conhecimento científico. A partir, tendo em vista que o conhecimento científico, ele permite que os alunos possam compreender melhor esse mundo, a realidade, a sociedade, as relações sociais, desenvolvendo, então, a capacidade de analisar, interpretar o mundo atual em que vive. Contudo, sabemos que o currículo, ele não se limita a um documento físico. Ele representa a continuidade de um trabalho, uma trajetória histórica, uma proposta curricular, então, produzida coletivamente. E esse processo de assegurar, então, esses conhecimentos consiste com a realidade escolar, e é preciso mantermos, nós, professores, resistentes contra o esvaziamento dos currículos e contra o rebaixamento do conhecimento científico, porque sabemos que o processo a gente se humaniza, o processo de humanização acontece através da apropriação desse conhecimento, que nos humanizamos. Então, o currículo escolar, ele é uma ferramenta dinâmica, que serve para a base, né, para enfrentarmos, então, os desafios postos neste século, né. Ele desempenha um papel fundamental também na questão da divulgação, disseminar, divulgar o conhecimento científico aos educandos, à sociedade. Se formos analisar, a divulgação científica, ela engloba a transmissão também de informações, os conhecimentos, tornando esses mais acessível e também compreensível para os educandos. Em um contexto, sabemos que hoje em dia vivemos num contexto de fake news, em que
prevalecem nas redes sociais, né? Então, promover a divulgação científica atualmente é essencial. É essencial para partilharmos esse conhecimento com o público escolar e também além dos muros da escola. Isso apenas fortalece a ligação entre a ciência, a sociedade e também a escola. A divulgação científica, ao contrário do negacionismo, o negacionismo busca negar as informações comprovadas. Então, a divulgação científica, a educação escolar, então, busca disseminar, aprimorar esse conhecimento de forma crítica, reflexiva, levando em consideração as evidências científicas, as evidências empíricas. Então, a educação, ela sempre deve ser pautada nessa busca pelo seu conhecimento como uma ferramenta de desenvolvimento tanto pessoal, também como social. Porque a escola, né, não está isolada da sociedade, ela faz parte. Então, é importante, se formos analisar, tudo que tem ao nosso redor tem sua existência ancorada no conhecimento científico. Tem dois autores, o Pasternak e o Orsi, eles propõem uma reflexão ao afirmar que nós que vivemos neste século nos coloca automaticamente beneficiários dessa ciência. Ainda que possamos não perceber e não dar conta, muitas vezes, né, dessa realidade, visto que todas essas estruturas, os avanços ao nosso redor, eles foram construídos a partir desse conhecimento científico. Muitas vezes temos a impressão, assim, que tudo sempre existiu, né? E não. Nesta mesma direção, o professor João Carlos faz uma provocação para nós educadores, destacando a importância do papel dos intelectuais da educação, como comunicadores e também divulgadores, então, científicos. Ele afirma, como intelectuais da educação, em que o conhecimento é nossa matéria-prima e instrumento de trabalho, temos o compromisso de sermos comunicadores e divulgadores científicos. Por isso, urge continuarmos trabalhando com as evidências científicas, fortalecendo os meios de divulgação do conhecimento científico produzido pela humanidade, pela sociedade e pelas universidades. A população vem buscando informação nas redes sociais, e é neste campo que também nós, professores, devemos atuar. Então, adotar essas abordagens elencadas pelo professor João Carlos, fica evidente que nós podemos desempenhar também um papel importante nessa compreensão, nessa divulgação da ciência, também na sociedade, combatendo, então, esse negacionismo, combatendo também as fake news, e contribuindo, então, para uma sociedade cada vez mais informada, mais capacitada para refletir. Nesse sentido, essa divulgação científica, ela contribui tanto para memórias individuais e também memórias coletivas. Porque quando as pessoas, elas têm uma compreensão mais profunda dos conceitos científicos e das suas aplicações, elas não disseminam fake news, não são negacionistas do conhecimento científico, e elas são, então, mais propensas a internalizar e reter esses conhecimentos ao longo do tempo, e também transmitir, né? E transmitindo esse conhecimento científico. Diante desse cenário, então, torna-se cada vez mais necessário nós, educadores, professores, difundir esse conhecimento, então, incorporando de forma natural em conversas, nas mídias sociais, e ressaltando também o seu potencial, então, na tomada de decisões, visando sempre a ciência, o conhecimento científico, então, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, direito do conhecimento a todos, né? Então,
Portanto, que é primordial que nós, educadores, nos engajemos nessa divulgação, nessa disseminação do currículo para além do ambiente escolar, alcançando também toda a comunidade e a sociedade em geral. Temos que adentrar, então, nas redes sociais, nessa divulgação. Pois, se expandirmos esse conhecimento do currículo para além da sala de aula, para além dos muros escolares, nós temos a possibilidade, então, de potencializar o impacto desse currículo, desse conhecimento na formação da sociedade e dos nossos alunos, dos nossos educandos. A promoção da educação como um bem comum e uma responsabilidade de todos nós, uma responsabilidade, então, coletiva. Então, fortalece uma educação nesse sentido transformadora, emancipatória, capaz de contribuir, então, para a real transformação da sociedade da qual vivemos. Se divulgarmos, se nós, professores, divulgarmos aquilo que acreditamos, estamos contribuindo também para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais crítica, mais engajada. Mediante, então, a criação de uma rede de profissionais comprometidos com essa educação e também com essa transformação social, que é o nosso objetivo. Então, diante dessas reflexões, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e encerro a minha fala com a esperança de que, ao disseminarmos o conhecimento científico, ao divulgarmos, então estamos contribuindo para um futuro melhor para toda a humanidade, para nós e para todos. Obrigada. Muito obrigado, professora Josiane Marmentini, suas reflexões. E ela que é professora do município, né? Então, vivenciando essa realidade do professor, da escola pública e da importância do currículo nesse processo de divulgação da ciência. E dando sequência agora, vamos ouvir, então, né, a participação, as contribuições da professora Kerlin Tatiana, e ela que vai, então, abordar o tema Educação, Ciência e Verdade em Tempos de Miséria do Saber. Professora Kerlin, por favor. Então, vamos lá. A minha contribuição nesse momento, é sobre um texto de Elton Messini da Costa, que foi um texto que nós discutimos no grupo de estudo que a gente faz durante todo o ano, né? Que todos nós aqui somos integrantes. E esse texto tem, então, como título Educação, Ciência e Verdade em Tempos de Miséria do Saber. Então, o autor do texto, ele inicia chamando a atenção que o contexto brasileiro, nas primeiras décadas do século XXI, foi um contexto bem conturbado, né? Foi um contexto de intensas contradições, porque nós tivemos um partido político que chegou ao poder e que se diz declaradamente um representante da classe trabalhadora. Então, ele passou por um processo de pressões, de tensões intensas por parte de movimentos sociais, né, de movimentos populares, exigindo direitos que historicamente fazem parte já da sua pauta, né, porque são direitos que estão formalizados, contudo, eles não estão ainda efetivos na realidade do trabalhador. E, ao mesmo tempo, ele se manteve preso a uma agenda neoliberal, né, que defende o grande capital. Então, essa tensão entre movimentos populares e a burguesia foi uma questão intensa. E esse movimento de tensão que a gente viveu agora, que se intensificou, fez com que a burguesia também se reorganizasse, né, dessa extrema-direita que a gente vê que está tendo cada vez mais espaço, e que para se posicionar contra esses movimentos populares, né? Frente a essa contradição, frente a esse embate, as forças ideológicas também foram se fortalecendo. Então, foi esse embate entre reivindicação da classe trabalhadora e as reivindicações da burguesia, né? Que, como sabemos, uma sociedade capitalista são interesses antagônicos. Não há como conciliar essas duas classes numa situação em que será
digamos assim, agradável a todos, que a maioria das pessoas gostariam que fosse, né? Acreditam que a sociedade capitalista tem as condições de estar oferecendo a liberdade para todos, as condições de trabalho, de desenvolvimento, de ascensão. Mas quando a gente olha para a realidade a partir da ciência, a partir de uma perspectiva teórica que nos ajuda a enxergar ela como ela realmente nós percebemos que a sociedade capitalista não tem essa estrutura. Ela não tem essa função, ela não permite que isso realmente aconteça. Então, ele caracteriza a sociedade brasileira, dentro desse contexto que eu comentei agora, de tensão entre a burguesia e a classe trabalhadora, como uma sociedade que é conservadora, que é autocrática e que é permanentemente contra-revolucionária. Porque ainda que os trabalhadores tenham interesses antagônicos, ainda não há um nível de compreensão das suas próprias necessidades, né? Então, acaba sendo envolvido por outras ideologias que não corroboram com as suas necessidades reais. Então, a extrema-direita ela investiu muito forte contra esses movimentos populares, e nessa intenção, eles acabam trazendo para o centro do debate questões moralistas, revisionistas, negacionistas, que chamam muito a atenção de todo o público, que jogam com o senso comum, que jogam no campo das opiniões, onde todo mundo tem condição de dar uma opinião, né? Isso acaba por envolver as pessoas e fazer com que as pessoas tomem posicionamentos e defendam coisas que de uma maneira muito enfática, sem, na verdade, estar compreendendo qual é a complexidade do processo, sem saber exatamente o que estão defendendo, né? E as mídias sociais, elas estão sendo, né, um instrumento de grande utilidade, tanto para a divulgação científica, mas a gente está vendo que, infelizmente, estão sendo usadas com maior intensidade ainda para as fake news, né? Para esse falseamento da realidade. O celular hoje está na mão de todo mundo, a gente tem acesso a tudo, e a gente sabe que com esses dados, agora esqueci o nome, mas enfim, né? A gente é totalmente influenciado e assim por diante. Então, isso é uma questão muito, muito forte e que ficou muito mais evidente a partir das eleições de 2018 e da pandemia, né? Esse texto do Costa, eu achei ele bem interessante, bem didático, porque durante a discussão ele vai fazendo vários questionamentos. Então, logo de início, ele faz um questionamento que diz assim: como é que nós vamos compreender a nossa realidade? Como é possível entender o que a gente está vivendo? Porque como é possível entender tanta violência? Como é possível entender tanta desigualdade, tanta fake news, né? Tantos problemas que nós estamos vivendo, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, né? Toda essa cisão que nós tivemos agora por conta da política, que influenciou na vida de todo mundo, da pandemia que influenciou, esse movimento anti-vacina, anti-ciência, anti-escola, né? Movimento de escola sem partido, num período que nós temos tanto conhecimento e que nós temos tanta divulgação e que tem tanta tecnologia. Como entender isso, né? Então, ele já vai iniciando dizendo que o senso comum não dá conta de responder essas questões. Então, a gente precisa do conhecimento científico para estar compreendendo esses processos, né? Porque é o conhecimento científico que nos permite, a perspectiva teórica que nos permite olhar para a realidade e procurar entender como ela se concretizou dessa forma. Quais foram os processos históricos que fazem com que a gente esteja vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Tanto estrutura de poderes, relações sociais, econômicas, né? A própria organização da escola, o que a gente está vivendo na escola hoje em dia, né, professoras, não está fácil, porque a escola está sendo esvaziada de conhecimento, de teoria, né? É como se tudo que fosse teórico fosse algo que é obsoleto, que o importante agora é tudo que está relacionado com a prática, né? Então, essa discussão que nós estamos tendo aqui agora é fundamental aos professores. E, infelizmente, a gente pode dizer assim, de uma maneira geral, pelo que a gente vem discutindo, né, que uma grande porcentagem dos professores não está ciente dessa necessidade,
né? Acabou sendo levado a engolir esse engodo de que é mesmo só a questão prática, que é só formar o aluno para trabalhar, para se virar na vida, para ser empreendedor de si mesmo e assim por diante, né? Como diz o Newton Duarte, se render ao canto da sereia, né? Ele é muito aos ventos o Saviani diz aos modismos pedagógicos, né? Então o autor ele vai dizer o quê? Que dentro da ciência, que a gente sabe que está subsumida dentro de uma sociedade capitalista, ela não é totalmente autônoma, né? Então, tem ciências que não corroboram também para essa visão, elas vêm para fazer com que a gente se adapte a essa realidade e aceite ela. Mas, na perspectiva que o autor trabalha, que é o materialismo histórico dialético, e que nós aqui do nosso grupo de estudo partilhamos essa perspectiva teórica, né? Então, o materialismo histórico dialético ele nos permite analisar a realidade concreta, né? Porque ele entende que a nossa realidade ela não é uma abstração, ela não é uma conjectura narrativa, ela é objetiva, ela é como é por conta de processos históricos que a determinaram dessa forma e não de outra. Poderia ter sido de outra, mas não foi. Por que não foi? Né? Então, e ele faz isso porque ele analisa as questões, os fenômenos, a partir do critério, da categoria da verdade. Então, independente do que a gente pense sobre as coisas, nós entendemos que existe uma realidade objetiva, né? Existe uma realidade concreta. Então, o autor ele vai falar da questão da miséria do saber para caracterizar o tempo que nós vivemos hoje, né? Então, o que ele identifica como isso? Ele entende que esse período é um fenômeno político, sociocultural, que se forma por múltiplas determinações, mas por múltiplas determinações políticas, econômicas, sociais de uma sociedade capitalista, que desenvolve todos esses aspectos, todas essas esferas da vida em sociedade em uma sociedade dividida em classe, numa relação antagônica, né? Então, é uma disputa de espaços, é uma disputa de direitos, a escola é um espaço de disputa, o currículo é um espaço de disputa. Né? Então, nós precisamos ter, enquanto educadores, nós precisamos saber que cidadão nós pretendemos formar, que sociedade nós estamos, que sociedade nós pretendemos, né? Então, isso são questões que devem estar presentes nas nossas reflexões, no nosso ato de preparar as nossas aulas, né? Em todos os momentos. Então, o movimento, por exemplo, da Escola Sem Partido, terraplanismo, antivacina, esses movimentos eles seriam síntese deste contexto de miséria de saber que a gente vive, né? E daí outra hipótese que o autor tem é que a pós-modernidade, as teorias pós-modernas, né? Porque o pós-modernismo é considerado um conceito guarda-chuva que abrange uma série de teorias, inclusive contraditórias entre si, né? Ela teria instaurado no âmbito da ciência um relativismo da verdade, que acabou por equivaler a ciência ao senso comum. Então, é como se hoje em dia todos tivessem condições de opinar sobre tudo, mesmo sem que haja conhecimento sobre as coisas, né? A opinião ela está sendo equiparada à ciência. Se eu acho, pronto. Já é o suficiente. A minha opinião é a sua opinião e todo mundo acha que quando você está discutindo ciência, quando você está expondo algumas questões que são objetivas, parece que você está impondo, né? Porque você quer que eu aceite a tua opinião. Não é uma questão de opinião. Ciência não é opinião. Ciência é questão de conhecimento. Então, nós temos que, quando nós defendemos uma perspectiva teórica, nós temos que compreender qual é a imagem de homem, de sociedade que ela defende, de liberdade, democracia, porque geralmente quando discutimos esses assuntos, às vezes nós falamos os mesmos vocábulos, contudo com significados completamente diferentes, porque temos perspectivas diferentes da sociedade, né, das coisas. Então esse
pós-modernismo, ele acabou trazendo esse relativismo da verdade nas ciências, que corroborou, então, com esse processo que a gente vive agora também, né? Que cada um acredita no que quer. Acha que é simplesmente uma questão de opinião. E ele vai dizendo também que ele foi fazendo o quê? Mesmo que tenha sido numa perspectiva crítica, né? Que o pós-modernismo se pôs uma perspectiva crítica, de estar questionando as estruturas, de estar questionando as relações, de estar questionando a própria ciência, né? Esse movimento depois do período do pós-guerra, como a ciência foi utilizada, se ela é para o bem da humanidade ou não. Mesmo nesse movimento, intencionalmente, sem intenção, inintencionalmente, eu quis dizer, desculpa, ele acabou por trazer uma desqualificação do conhecimento científico, uma desconstrução do conhecimento histórico produzido coletivamente, porque ele joga o conhecimento no âmbito individual, né? Aquela sensação de que o indivíduo é o que é em função de si mesmo, né? Que ele que faz as suas escolhas, ele que tem a liberdade, ele que vai, não interessa a condição de vida dele, né? Esse discurso meritocrático que é tão forte na nossa sociedade e que é difícil você olhar para esse discurso e ver quais são realmente as determinações dele, o que ele significa, né? Porque a gente vive numa sociedade que é competitiva, a gente não consegue olhar, quando você tira o conhecimento do coletivo e joga para o individual, você não consegue olhar para o próximo como alguém que está na mesma condição que você. A gente olha para ele como um adversário precisa ser vencido o tempo todo, não tem o primeiro lugar para todo mundo. Não tem, né? Não tem tudo para todos, então a gente precisa lutar para garantir o nosso lugar, né? E isso vai esvaziando a vontade coletiva, vai nos fragmentando, vai fragmentando a classe trabalhadora de tal forma, né, que vai fazendo com que seja cada vez mais difícil que a gente consiga enxergar a realidade como ela realmente é. E no campo da educação, o que a gente tem vivido, então, que é o reflexo desse contexto de miséria de saber, seriam as pedagogias da competência, né? Porque elas vão corroborar com essa perspectiva de sociedade, que a gente vive numa sociedade dinâmica, efêmera, né? Onde tudo é provisório, o conhecimento é provisório, a verdade é provisória, nós precisamos nos adaptar, né? A qualidade das coisas mudaram, inclusive, por exemplo, antigamente um bom trabalhador era aquele que permanecia muito tempo no trabalho, ele era considerado um trabalhador. Hoje em dia, se uma pessoa permanece muito tempo, ela é considerada acomodada. Né? O que acontece que essa pessoa não quer mudar? Né? Então, isso é uma perspectiva bem complexa, que a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Para estar discutindo. Então, essa transformação que é tão propalada, né? Pelas essas pedagogias da competência, por essa questão de você ter a liberdade, a autonomia, né, de você ser empreendedor de si mesmo, independente das suas condições concretas de vida, né, onde o eu está acima do nós, acaba fazendo como se todos os problemas fossem uma responsabilidade individual. Não se olha para ele como uma estrutura política, como política, econômica e assim por diante. Né? Então, isso acaba nos prejudicando para conseguir nos organizarmos para mudar essa realidade. Então, a gente vive o tempo todo esse embate entre transformação e permanência. Né? A transformação que a classe trabalhadora precisa para melhorar sua condição de vida e a permanência da burguesia para que se mantenham os seus privilégios. Né? Então, a metamorfose também que a gente teve no trabalho, na acumulação, né, do capital, essas teorias individualizantes, subjetivistas, relativistas, elas nos prejudicam e, por isso, nós precisamos da ciência e do materialismo histórico dialético para estar compreendendo. Né? Então, ele vai falar, quando ele fala sobre verdade, isso é uma questão que eu preciso ressaltar, porque eu não posso esquecer, ele não fala numa verdade absoluta. Muito pelo contrário, ele fala numa verdade enquanto um processo histórico. Uma verdade que vai se construindo por aproximações, que ela não é fechada, ela é variável e ela é inesgotável.
quanto mais elementos a gente vai compreendendo da sociedade, mais a gente vai concretizando os fenômenos que nós vivenciamos nela, né? Então, a discussão sobre essa compreensão dessa realidade concreta, a verdade, ela é fundamental, né? Ela é fundamental para nós enquanto professores, porque nós estamos formando as próximas gerações, para nós enquanto intelectuais da cultura, né? Que atualmente a gente está muito mais para o proletário da cultura do que para intelectual da cultura, mas faz parte. É verdade. Né? Pelas nossas condições de trabalho, pelas nossas condições de estudo, né? As minhas colegas aqui, o professor sabe o quanto é difícil para a gente estar estudando, estar buscando uma formação, porque existe, inclusive, uma questão assim, o que é a formação do professor? Formação continuada é visto pela maioria como aquelas formações de 10, 20 horas em semana pedagógica, né? Sendo que nós precisamos do conhecimento profundo. A ciência não se explica em uma semana, em 8 horas de palestra, né? Então, nós precisamos desse momento de reflexão, de leitura, de análise, de escrita, né? Que é um processo tão difícil, mas demanda de tempo. E as nossas condições de trabalho nos exigem tanto tempo todo que não permitem que a gente faça esse tipo de reflexão e de debate baseado na ciência. Porque os nossos debates acabam sendo voltados todos para o senso comum e para a troca de experiência, que são importantes. Mas, como a gente disse antes não dão conta de explicar a nossa realidade, né? Então, muito bem, Kerlin. Além disso. Muito bem, né? Acho que você fez, sim, excelentes apontamentos, né? E muitas provocações, ótimas provocações, né? Para pensar aí. Você tem mais um minutinho? Você quer fazer mais algumas questões? Não, eu só ia comentar ainda, professor. Na verdade, eu me perdi aqui no tempo, mas tudo bem. Que ele usa, então, ele fala do materialismo histórico dialético e da pedagogia histórico-crítica. Porque dentro do espaço da educação, a pedagogia histórico-crítica é a ferramenta que nós temos, enquanto uma teoria político, né, teórica, para estar analisando e para estar pensando a educação enquanto uma prática social, enquanto uma mediação da prática social. Seria isso, professor. Tudo bem, Kerlin. Muitíssimo obrigado pelas suas contribuições, excelentes reflexões, né? Para pensar, lembrando que a Kerlin, né, está fazendo um estudo aí no doutorado sobre a questão das plataformas, e ela certamente voltará a fazer outras contribuições. E para fechar, então, essa nossa mesa, essa nossa conversa nessa noite, nesse dia, né, nessa madrugada, né? Enfim, momento que você estiver assistindo este vídeo, vamos então agora a professora Ana Paula Santi. Ela vai abordar, então, a ciência na atuação do professor da área de educação especial, na educação infantil e fundamental. Professora Ana Paula, por favor. Então, olá, pessoal. Pela questão do tempo que nós temos, e nós queremos que muitas pessoas possam assistir a esse vídeo e também contribuir depois com ele, tenho certeza que todo o material que a professora Kathleen, a professora Josiane, que eu já encaminhamos, né, para o professor João Carlos, e também as referências do professor João Carlos estarão nas contribuições, depois do vídeo, né, já terão também na descrição do vídeo, né, os acessos para que vocês possam também acessar, né, depois e se aprofundarem nessas questões. Aqui é um momento de divulgação científica, então ele tem os seus limites de a gente traçar só os principais elementos, e depois da professora Josiane, das contribuições dela, especificamente sobre a pedagogia histórico-crítica e os seus principais elementos, e da professora Kathleen, ao trazer esse texto fenomenal, né, para a compreensão do materialismo histórico dialético, para a compreensão da realidade, eu penso que o meu compromisso fica, talvez, trazer um pouco dessa base ou as contribuições da psicologia histórico-cultural de modo muito geral, e trazer também essas questões que nos afligem no dia a dia lá da escola,
no trabalho com aqueles, hoje nós trazendo para a pessoa com deficiência, a educação da pessoa com deficiência num sistema inclusivo, ou numa proposta de educação inclusiva, mas pensar que nós não estamos nos restringindo a este público, só estamos trazendo um dos públicos que mais sofrem com essa estrutura social, com essa forma de organização das forças produtivas, destas formas de compreender a realidade e a educação, e que acabam não só para esse público, mas para esse público também, né, muito fortemente, influenciando na prática pedagógica do professor e, consequentemente, no desenvolvimento desses sujeitos e também dos seus, né, então, das suas famílias, da própria comunidade escolar, e assim por diante. Então, acho que o compromisso para fechar esse momento nosso é trazer esses elementos para a contribuição e para chamar atenção para que possa ser aprofundado esses conhecimentos. Então, lá na atuação, minha atuação, tanto como professora do ensino fundamental e dos movimentos sociais formais e informais que eu faço parte, e na formação de professores, a gente vê muito essa questão da maioria dos meus colegas, ou um número significativo deles, do não saber por onde. E eu fico pensando que analisar, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. E isso é um reflexo muito, muito, muito evidente, eu acredito que não seja só da cidade, do município, da rede que eu atuo há 17 anos, mas acredito que seja um reflexo desse movimento social e histórico que nós estamos vivendo, de negar a ciência em todas as orbes, não só da formação dos alunos, mas primeiro da formação daqueles que deveriam aportar pela psicologia histórico-cultural, aportar os signos, ou seja, aportar todo esse conhecimento, essa bagagem cultural, no seu mais alto desenvolvimento científico, para poder trabalhar com os alunos, porque ninguém consegue trabalhar com os alunos aquilo que não aporta, aquilo que não se apropriou. Então, é isso que nos deixa perdidos ou muito seguros, às vezes, mas que, de fato, não sabemos se isso está funcionando, ou as avaliações que nós fazemos, ou as avaliações de larga escala que nós estamos, com toda a crítica que se tem, mas que elas demonstram, em alguma medida, o quanto nossos alunos têm dificuldade de se apropriar desses conhecimentos científicos. Então, a gente precisa observar essa realidade não só como caótica, mas saber por onde nós vamos, que ferramentas nós podemos utilizar, e que a ciência pode contribuir para isso, para a gente compreender e poder transformar essa realidade. Porque já passou o tempo de a gente começar a pensar e com ferramentas teóricas, científicas, para transformar essa realidade. Porque aquilo que a gente não transforma, a gente tem um perigo de ficar cada vez pior, não é que para, né? É essa compreensão que move todos esses grupos de estudos, que fazem isso depois do seu trabalho, todos nós, né? Não fazem concomitante isso, mas fazem a gente se engajar, todos nós nos engajarmos nos estudos, para poder avançar. E isso não há condições ideais para que aconteça, né? Há necessidade, um esforço coletivo para que chegue o conhecimento nos professores, para os nossos colegas, que a gente estude, e também os nossos alunos. Então, pensando nas ferramentas da psicologia histórico-cultural, de trazer para esse momento, né, nós podemos indicar esses elementos da psicologia histórico-cultural da prática social a partir do trabalho, né? Então, essa categoria trabalho, que foi indicada pela professora Josiane, também trabalhada no texto pela professora Kathleen, e que é própria do materialismo histórico dialético e que vai contribuir para que o Vygotsky, o Luria, o Leontiev e vários outros estudos, né, que nós temos e pesquisadores a partir dessa tríade, né, de sujeitos que trabalham essa nova forma de compreensão do desenvolvimento da psique humana, do desenvolvimento humano. Então, para eles se debruçarem sobre a formação humana e humanizadora
a partir dessas relações sociais históricas que envolvem esses sujeitos do ensino e da aprendizagem, ou seja, desse homem biológico que precisa ser transformado em homem cultural. Então, essas pesquisas, que também podem estar na descrição do vídeo, comprometem-se com uma proposta de formação humana de educação formal e informal que revolucione a vida dos sujeitos individualmente e coletivamente. Então, ela não se preocupa na manutenção das coisas como estão, e sim na sua transformação. Para tanto, eles desenvolvem esses estudos de linguagem e de pensamento, por isso que os discursos, as narrativas, elas estão em disputa, a nossa também. Nós também estamos neste campo, nestas relação de luta entre classes, desenvolvendo esse papel. E nesse sentido, o papel da linguagem como interconexões entre esse sujeito social, cultural, para o desenvolvimento. Essas relações acontecem nessa atividade principal humana, que hoje a gente está trazendo para o campo da educação e da prática do professor. Mas é esse trabalho que é possível, sim, de ser transformador, mesmo nas condições que nós temos. Essa atividade de trabalho, de ação humana prática e teórica, que nunca vai se findar em si mesma, porque ela produz outras necessidades ao saciar essas demandas de planejamento, de execução, de novas práticas, de novas necessidades. A partir dessa categoria, então, de trabalho, de satisfação dessas necessidades e produção de outras, esse homem forma o seu psiquismo, esse pensamento, essa sua consciência, a subjetividade, a singularidade, sempre a partir desse coletivo. Por isso que quando a gente fala dos alunos o que é que ele já sabe e por que é que ele só sabe isso, a gente precisa compreender ele como um sujeito histórico, um sujeito que está mergulhado no seu contexto, e assim a gente faz compreender os nossos colegas também. Eu costumo dizer que a gente nunca pode ou deve evitar pensar na má-fé. Não é má-fé quando é da classe trabalhadora. Eu costumo dizer que é falta de acesso a esse conhecimento que nos reconheça como classe, como da mesma classe, com as mesmas necessidades, com as mesmas os impedimentos ou limitações, e com as mesmas possibilidades de transformar. E daí, sim, nessa relação de trabalho que transforma as coisas e acumula saberes, culturas e signos, significa que esses elementos socializam, transformam os outros humanos, animais, ambiente, e tudo à nossa volta é transformado. E isso é que constitui a nossa individualidade, o que principalmente o Newton Duarte trabalha, né, na sua tese de doutorado, Individualidade para Si, que é fantástico. Se contrapondo a essa lógica que a professora Kathleen traz, de individualidade quanto individualismo, enquanto uma matriz teórica ideológica neoliberal, né, e não esta que está sendo desenvolvida aqui nesses preceitos teóricos metodológicos, da individualidade ser formada a partir do coletivo. Então, não é ele por ele, é ele no contexto histórico que ele está vivendo, no contexto das relações que ele está vivendo. E isso também para a comunidade escolar. Então, esse princípio epistemológico, o papel da educação formal e informal, ele é fundamental, ele é princípio, né, para o desenvolvimento do homem, que nasce com as capacidades humanas, mas que serão somente humanizados pelo acesso à apropriação da cultura. Essas relações sociais se aportam nos signos, não se aportam não se aportam essas ferramentas a princípio se aportam a princípio na ação humana, principalmente formal. Então nós vamos ter essa possibilidade dos sujeitos terem acesso à cultura, principalmente na sociedade que nós estamos, por meio da educação formal. A importância do papel da escola neste contexto, principalmente para as classes trabalhadoras. E é realizado nas escolas, pelos professores, pelos funcionários, nas unidades escolares. Então, não basta os humanos terem acesso aos ambientes, objetos e signos da cultura sem que haja uma ação de trabalho educacional intencional e transformador e socialização desse conjunto dos bens culturais produzidos coletivamente, acumulados historicamente,
não existe. Então, a importância de nós, professores. Eu costumo dizer que na educação, o principal elemento, o principal recurso, claro, precisa do espaço físico, a estrutura física, mas o principal recurso é o recurso humano, os recursos humanos. Por isso que nos assusta, e a gente deveria estranhar, pelo menos quem usa a ciência como aporte teórico, seja ela qual ciência for, né, não precisa ser do mesmo princípio que o nosso, mas não vai conseguir aceitar o discurso político de que é um problema, temos que tomar cuidado ou precisamos controlar os gastos com recursos humanos. Não, é este o maior investimento na educação. Essa é a ferramenta, esse é um dos principais recursos na educação. Então, trabalhar com a ciência faz a gente observar a realidade e fazer a leitura dos discursos que estão aí o ano que vem muito fortemente, para a gente compreender e desfazer essas fake news que não acontecem só no meio digital, elas vão acontecer nos discursos daqueles que nós vamos eleger como representantes. Então, é importante para nós, professores, conhecermos essas categorias da ciência para que a gente possa desconstruir essas ideias que passam para nós de forma muito, muito presente, né? A meritocracia, os custos com a educação, sendo que a gente sabe que tem dinheiro, a gente sabe que para a educação é uma das principais pastas em todos os sistemas municipais e principalmente nas redes municipais, é uma das pastas que mais tem recursos, né? Tirando ali educação e saúde, né? Mas é uma das pastas que mais ganham dinheiro. A questão é onde está sendo investido esse dinheiro, né? Se é para que os professores possam se formar, para que tenhamos as ferramentas, principalmente de conceitos científicos, para que a gente possa trabalhar com os alunos. E daí sim, se a gente traz para as questões da pessoa com deficiência e da educação especial, que o Demerval Saviani também trabalha com a questão da educação especial, justamente por compreender que esses sujeitos precisam, tanto quanto os outros, de se apropriar desses conceitos científicos para que possam se desenvolver, porque todas as funções psicológicas superiores que a gente vê com mais dificuldade, talvez pela questão da deficiência primária, se a gente trazer o Vygotsky, nas crianças com deficiência, mas não pode ser negada a elas o conhecimento científico, porque é o conhecimento científico que vai transformar elas de um sujeito em um estado primário para um sujeito cultural. Eles não fogem a isso, e essa é a grande luta da área da educação especial que se compromete com a ciência. Qual é o problema, então? O problema que a gente observa pelos estudos está na formação desse professor, nessas condições de formação para esses professores. O que a gente vê, ou pelo menos a pesquisa que eu desenvolvi sobre a formação dos professores, é que por mais que a política pública avançou no sentido de exigência da formação desse professor, ela não está ainda, e precisa muito de nós para isso, dessa nossa organização, ela não está sendo ofertada para esse sujeito. Então, o que acontece é premiação por meio de plano de carreira, né? Uma premiação bem precária, para aqueles que vão atrás desse conhecimento. E daí, assim, o incentivo que se tem na maioria dos planos de carreira sobre a formação que a professora Kathleen estava trazendo por meio do texto, que é essa formação de pouco tempo, essa formação em serviço de 40 horas, 50 horas, 60 horas, ou 180 horas à distância, né, no seu tempo, nas suas condições, elas têm um incentivo maior como plano de carreira meritocrático, do que aquelas que incentivam, de fato, esse sujeito a procurar e conseguir se formar em iniciação científica, em cursos que promovem pesquisas.
e que fazem esse sujeito, esse professor, se apropriar de ferramentas que contribuirão, inclusive, na prática pedagógica com cada criança, porque é eles que abrem as possibilidades de desenvolvimento desse professor, não para aquele caso em específico, para o caso A, para o caso B, para o caso C, mas sim abrem as possibilidades de reflexão, de análise dos casos, para ferramentas diferentes disponíveis hoje para que ele possa se desenvolver. E daí eu trago para concluir essa grande disputa que nós vivemos hoje, que é você ter uma formação continuada, uma formação acadêmica e continuada, que prima pela competição entre os sujeitos, e é a meritocracia, naqueles cursos que eu consigo mais fazendo menos, e daí uma prática pedagógica competitiva e meritocrática, em contraposição a uma educação especial que prima pelo compartilhamento, que prima pela colaboração, sistema colaborativo. Hoje a educação especial inclusiva só será inclusiva se a gente conhecer esses conceitos científicos de práticas pedagógicas cooperativas, compartilhadas, colaborativas. Que aí nós temos vários centros, aqui eu cito o Centro de Pesquisa da UFSCar, né, que desenvolve com a professora Nicéias há muitos anos esses conceitos, né, com os professores, e também trabalha com a divulgação científica por meio de cursos de extensão, sendo esses, eu acredito, um dos principais elementos que a universidade pode, pensando agora em possibilidades, né, pode oferecer para os professores, para a comunidade, como forma de trazer para eles essas ferramentas teóricas. Então, eles precisam saber que existem experiências e conceitos sobre práticas na educação especial inclusiva colaborativas, em que todos pensam e fazem as práticas e reanalisam e propõem outras formas, né? E movimentam a comunidade escolar, porque em muitos momentos, para a educação especial, precisa movimentar a comunidade escolar para que as condições de ensino e de aprendizagem possam acontecer, né? Não é só com a orientação familiar, mas é também de movimento da comunidade escolar. E também, em relação, então, a essas práticas mais competitivas. Então, a gente precisa trazer esses elementos para os professores por meio dos cursos de extensão, por meio da organização dos professores, para que a gente possa ter essas práticas mais nesse sentido do que aquelas práticas individualizadas, aquelas práticas que vão culpabilizar o sujeito, então vão culpabilizar a criança, vão culpabilizar os professores, os pais e etc., nesse ciclo que a gente ainda vê muito nas escolas e que não é culpa de nós todos, a gente não pode se culpar as vítimas, né? A gente precisa compreender esse sistema, por que a gente pensa dessa forma e como a gente pode avançar. Então, acredito que as contribuições, pelo tempo que a gente tem, sejam essas, né, colegas? Eu fico muito feliz por viver esse momento, espero que depois a gente tenha muito tempo ele ali postado para que a gente possa fazer outros momentos e poder contribuir melhor com outros elementos, né? Eu trouxe só os principais em função das nossas condições, mas espero ter outros momentos com vocês e estou muito feliz por ter vivido esse momento também e espero as contribuições das pessoas que possam nos assistir e indicar também. Preciso saber mais disso, preciso me aprofundar mais nessas questões. Espero que aconteça isso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Ana Paula. E é isso mesmo, né? Como você disse, né? Essa nossa conversa inicial aí, trazendo questões fundamentais, se eu pudesse fazer aqui uma síntese, né? Brevemente, né? Eu diria assim, que inicialmente eu procurei destacar, então, que a escola é o locus inicial da formação do indivíduo, né? Ou o locus inicial da iniciação à ciência, o locus inicial da divulgação científica,
Eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós professores, né? Desde a educação infantil até a pós-graduação. Eu diria que esse é o papel a ser retomado da escola. Aquilo que o Saviani vem dizendo há muito tempo, mas é claro que nós estamos num espaço, nós estamos numa sociedade civil, ou seja, nós estamos num palco de disputa, um palco de lutas, e que, portanto, a ciência é um campo em disputa. Portanto, a escola é um espaço de lutas, um espaço de disputa hegemônica, né? A pedagogia histórico-crítica, que foi destacado pela Josiane, portanto, é um instrumento fundamental, um instrumento teórico, uma ferramenta teórica do professor para enfrentar esse momento negacionista, esse momento de rebaixamento da escola, do esvaziamento do seu conteúdo, e aquilo que a professora Kelly destacou também, que, portanto, o neoliberalismo, a sociedade capitalista é a sociedade do descarte, é a sociedade do rebaixamento da qualidade de ensino, é a sociedade, é aquela força econômica que desqualifica o professor, que precariza o seu trabalho, que precariza o papel da escola e que, portanto, desvaloriza a ciência como instrumento da formação da cidadania, como instrumento de conscientização desse indivíduo, né? E a Ana Paula, né, de maneira muito interessante, traz também esses elementos, então, da valorização da ciência e da necessidade da formação do professor, né? A formação do professor como uma instância fundamental de potencializar o papel da escola, né? Claro que temos clareza que o professor não é um agente transformador sozinho. Eu diria que ele não faz a transformação sozinha, mas sem ele não é possível fazer essa transformação. Esse movimento de valorização, de fortalecimento do papel da ciência. Ou seja, a escola não pode ser resumida, ela não pode ser restrita a avaliações. O foco central não deve ser transmitir o conteúdo para fazer a próxima avaliação, mas ela tem que ser, ela pode até fazer avaliação, eu diria que ela deve fazer, mas não deve ser o núcleo central do papel da escola. Ela também tem que se atentar e tem que observar essa transmissão do conhecimento, do saber, da ciência, a ciência do cotidiano, a ciência na valorização da melhoria da condição humana, a valorização como forma de formação do cidadão, do indivíduo, como forma de esclarecimento da sua condição humana, da sua condição social, no sentido de uma sociedade humana, solidária, para enfrentar essas desigualdades em que estamos envolvidos aí. Então, eu diria que realmente foi, olha, tenho só a agradecer, então, a vocês, meninas, né? Mulheres na ciência, né, Kelly? Então, olha, eu diria que foi realmente de maneira, foi brilhante esse momento, né? Parabenizando a vocês aí pela exposição. Acho que nós procuramos aqui fazer, né, uma sistematização, alguns apontamentos. Fica-se nosso compromisso no próximo ano, voltaremos retomamos essa temática e vamos trazer outras provocações, tá certo, meninas? Então, Josiane, gostaria de agradecer e as palavras de encerramento aí com você. Eu gostaria de agradecer, e como é importante nós estarmos compartilhando, vivenciando esse momento de divulgação, de disseminação, como essa live de hoje. Então, democratizar esse conhecimento produzido, esse patrimônio cultural para toda a humanidade, não apenas para uma classe social, né? Então, fica um grande desafio para nós professores, né, divulgar esse conhecimento e disseminar para além dos muros escolares, para além da escola. Então, agradeço a oportunidade ao professor e às colegas de grupo de estudo. Obrigada. Muito obrigado, Josiane. Professora Kelly, muitíssimo obrigado pelas suas reflexões e realmente você trouxe provocações aí que nos fez pensar mesmo o papel hoje da escola. Muito obrigado, hein, professora Kelly. Eu que agradeço novamente, professor, a oportunidade e o desafio, né? Que é sempre um desafio participar desse tipo de atividade. E que a gente, como professores, né, que nós possamos contribuir para a superação desse contexto de miséria do saber. Que a gente possa realmente
se apropriar do conhecimento científico, que a gente possa transmiti-lo aos nossos alunos e que a gente também possa passar ele não só para os nossos alunos, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, num vocabulário, numa linguagem que ele seja compreensível, né? Porque a gente precisa tornar a ciência compreensível a todos. Então, a pedagogia histórico-crítica é uma ferramenta que nos auxilia e nos permite pensar em todas essas questões, né? Então, obrigada a todos. Muito obrigado, professora Kelly. Professora Ana Paula, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições nesse momento, hein? Então, agradeço, espero uma próxima oportunidade. A gente vai gostando desse tipo de atividade, né? Com o tempo e com as práticas. Por isso, agradeço ao professor João Carlos pela provocação. Ele provoca todo mundo que está em volta dele, né? Para que essas questões, para que esses momentos aconteçam. Eu já vi outras, né? E me sinto muito feliz por participar disso, porque eu já vi gigantes, né? Fazendo esse trabalho por meio também desse canal. Então, eu agradeço. Eu espero que alguns colegas tenham acesso a isso. Preciso frisar que hoje a gente já tem experiências de práticas colaborativas, na medida que as pessoas vão se apropriando disso, e isso vai contribuindo para que a gente tenha menos práticas isoladas, de conhecimentos e de práticas com as crianças sem serem planejadas, para aquelas práticas que são pensadas coletivamente e desenvolvidas coletivamente. A gente já tem experiência disso, só precisamos aproximar as pessoas, né? Fazer esse contato, que eu acredito que essa ferramenta que o professor desenvolve contribui significativamente. Então, muito obrigada a todas e a todas que estão também, assistirão, né? E poderão contribuir conosco. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E você que nos acompanhou, que nos assistiu, olha, compartilhe esse vídeo, mande para suas colegas de trabalho, professoras, para os seus alunos, enfim, para aqueles que vocês acham que teriam interesse de maneira direta ou indireta nesse conteúdo e pensar, então, a divulgação científica como uma ferramenta fundamental para a melhoria da qualidade de ensino no Brasil. Muito obrigado a vocês e em breve voltaremos. Até lá!